aqui nas 7 Colinas, 101.7 FM. Deu BO, com Juliano Carlos e David Oliveira. Muito bem, são agora 6h37, 6h37 aqui no Deu BO, amanhã dessa quinta-feira, 17 de agosto. E todas as quintas-feiras, como fazemos aqui no programa, ao nosso convite, nós temos a participação da doutora Alessandra Carvalho Abraão Salom, ela que é psicóloga lá do consultório de psicologia psicociente, que fica lá na Vigário Silva, 1332, psicociente.com. Você tem mais informações aí a respeito do trabalho da doutora Alessandra, que está sempre participando conosco e respondendo dúvidas e questões relacionadas à psicologia para os nossos ouvintes todas as quintas-feiras. E não diferente, hoje nós temos a participação dela num assunto muito polêmico, um assunto complicado de se falar, viu, doutora? Que é a questão da epilepsia, em que há muitos tabus a serem ainda quebrados, há muita coisa que deve ser falada a respeito, e eu tenho certeza, não diferente, não distante, hoje a senhora vai elucidar para muita gente os fatos em que pese a psicologia pode auxiliar os pais, principalmente, de crianças com epilepsia. Ao contrário de que muita gente acredita, a epilepsia não é simplesmente uma crise convulsiva e que culmina numa outra situação, né? Então são vários os fatores, mas está aí a doutora que pode falar com maior propriedade. Bom dia, doutora Alessandra. Como pode a psicologia ajudar não só o paciente, mas também, né, as crianças com epilepsia, mas também os familiares nessa situação? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, David. Bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes que estão aí conosco. Hoje nós vamos tratar de um tema muito delicado, né? Essa questão aí sobre a epilepsia que foi trazida hoje é de suma importância, justamente porque existe uma grande confusão em torno desse tema. Primeiramente, eu gostaria de salientar que a epilepsia é uma condição médica, é um conjunto, né, de sinais e sintomas, é uma síndrome que precisa de um diagnóstico multiprofissional. A gente precisa de um acompanhamento neurológico, psiquiátrico, psicológico, muitas vezes com a utilização de medicação, né, e acompanhamento para que o paciente consiga estar em melhores condições. Muitas vezes, o que nós percebemos é que as crianças com epilepsia são isoladas pela família, pelos colegas, pelos professores na escola, justamente porque às vezes as pessoas não entendem como lidar com esse pacientezinho, né, com essa pessoa que está com essa dificuldade, ou tem medo, né? Existem aí muitos mitos sociais em torno disso. Possessão de espírito, não é nenhum demônio que está tomando conta do corpo da pessoa, não é mediunidade. Claro, estou falando isso com todo respeito em relação às religiões, né? Mas é importante que a gente traga esse esclarecimento para retirar esse estigma do paciente com esse transtorno. Porque muitas vezes, né, no decorrer da história, o que nós vimos, inclusive lá, né, no século XIV, século XV, foram pessoas sendo queimadas como bruxas, bruxos, pela Inquisição, justamente por pensarem que a epilepsia era ali uma condição realmente de feitiçaria. Posteriormente, o que nós vimos também, inclusive a gente teve, né, o nosso Holocausto brasileiro, né, várias pessoas sendo internadas em condições muito desfavoráveis num hospital psiquiátrico aqui no Brasil, e uma situação muito complicada, e dentre esses pacientes, grande número era de pessoas com epilepsia. É importante a gente entender que a epilepsia não é só aquela condição do ataque convulsivo em que a pessoa cai no chão, se contorce, né?
Existem outras características, outros tipos do transtorno, em que a pessoa às vezes fica só paralisada, com os olhos meio fixados, vidrados, ela não responde quando chamada, ou às vezes nem isso. É uma pessoa que às vezes ela vai ter um estado de distração, de perdas de memória. A epilepsia pode estar associada a um quadro de hiperatividade, né? Pode estar associada com TDAH também. Então, assim, existe uma série de fatores que realmente precisam ser considerados e que o primeiro passo, se há alguma suspeita nesse sentido, é realmente procurar ajuda médica, para que seja avaliada a introdução de medicação adequada. E até nesse sentido é importante que não se procure só o psiquiatra, porque podem haver confusões no diagnóstico, né? Então, nesse caso, é importante que seja procurado também o neuro e, posteriormente, que tanto o paciente com epilepsia quanto os familiares sejam encaminhados para acompanhamento psicológico, porque muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas, porque às vezes elas têm, né, aquelas crises epiléticas, caem no chão, no meio de todo mundo fica assustado com aquela situação toda que acontece. E aí a pessoa fica muito envergonhada, ela se isola para que não passe por aquela situação de novo, se sente frustrada, se sente com raiva de si mesma, enfim. Existe uma série de sintomas aí ligados à ansiedade, depressão, que podem ser desencadeados depois da descoberta do diagnóstico, né? Ou mesmo antes, quando a pessoa tinha as crises epiléticas, mas ainda não estava diagnosticada. Uma coisa que ajuda muito nesses casos é realmente entrar em contato com grupos de apoio. Além da terapia, nós encaminhamos muitos pacientes para que busquem ou de forma online, nas redes sociais, nos centros de saúde, grupos especializados para atendimento ou de familiares ou de pacientes com esse transtorno, porque a troca de experiências, né, pode ajudar muito para que as pessoas aceitem melhor a condição em que estão e desenvolvam ferramentas, estratégias para poder se informar melhor, informar as pessoas que elas amam, as pessoas que vivem ao redor delas, ou na escola, ou na família, para que todo mundo saiba como conduzir essa situação. E aí a gente diminuir a quantidade desses mitos sociais, desses mitos culturais em torno dessa doença que ela é tratável, né? E a pessoa pode ter uma boa qualidade de vida, ter o controle das suas crises, né? Ter a remissão desse quadro. A gente não fala em cura, mas fala em remissão, com acompanhamento adequado e a medicação adequada, né? Então, assim, é importante que o paciente entenda o que ele está passando, que ele tire o véu do desconhecimento, essas ideias místicas em torno do quadro, e que ele saiba formas adaptativas de conversar com os coleguinhas, e isso a família pode ajudar, reunindo-se com os pais dos colegas na escola, explicando, pedindo para os pais, né, terem compreensão, e não tratando como um doente, mas explicando que às vezes pode ser que aconteça uma situação que o coleguinha vai precisar que seja chamado com urgência um adulto responsável, alguém que vai saber tomar as providências. E se por acaso for você que estiver na presença aí de alguém, né, de uma criança ou de um adulto que teve uma crise epilética, né, uma crise convulsiva, daquelas tônico-clônicas que a pessoa se retorce toda, não se aventure a enfiar o dedo na boca para tirar a língua. As pessoas têm esse mito, né, de que precisa desenrolar a língua do paciente. Não tem nada disso. A pessoa não vai engolir a própria língua, não vai acontecer nada disso. O que a gente pede é que você se ajoelhe ali, né, sente sobre os calcanhares, coloque a cabeça da pessoa no seu colo, virada de lado, para que evitar da pessoa bater a cabeça e
porventura venha se machucar, né? Enquanto alguém liga para o SAMU, para os bombeiros, para que o socorro seja prestado com maior velocidade e que isso possa ser resolvido. É importante a gente prestar atenção, né, que existe uma grande associação entre transtornos mentais e a epilepsia. Em torno de 40% dos pacientes diagnosticados com esquizofrenia têm algum quadro epilético. Então, existem aí questões genéticas associadas, né, e não só questões ambientais. É importante orientação médica, porque existem algumas limitações aí que cada quadro específico vai requerer, né, alguns ajustes. Então, assim, o papel da psicologia, né, hoje, que eu poderia salientar para vocês, poder alertar esses pais que às vezes descobriram seus filhos tendo uma condição como essa. Procurem também vocês um médico para verificar, né, a questão aí da hereditariedade, porque às vezes pode ser que um dos pais traga aí o transtorno também em si e não tenha conhecimento. Busquem os grupos de apoio e vamos buscar terapia, tanto para os pais quanto para a criança, para que o futuro, né, desse paciente seja com qualidade, com tranquilidade, com felicidade, porque não é uma doença que define a pessoa, né? Não é você ser portador de alguma característica específica que vai te definir como ser humano. E quanto maior o número de informações que a gente leva para o mundo e para as pessoas ao nosso redor, menor é o risco de acontecer qualquer tipo de mal-entendido. Bom, era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês, deixando sempre as orientações para que vocês busquem ajuda e, se precisarem, podem contar comigo, né, e com a nossa equipe lá no Psicociente, no WhatsApp 99638-9639. Por hoje eu vou ficando por aqui, aguardo as próximas perguntas e até a próxima quinta. Um abraço, pessoal! Valeu, doutora, obrigado mais uma vez, sempre muito esclarecedor, né? A participação da doutora Alessandra Carvalho Abraão Salum, ela que é da Psicociente, consultório de psicologia na Vigário Silva 1332, a psicociente.com, ou também no 3312-9247. 3312-9247. Tá aí trazendo sempre esclarecimento. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta a ser feita, pode enviar aqui durante o programa até na sexta-feira ou durante a semana mesmo aí no 988780600. 88780600. Você manda a sua pergunta para a doutora Alessandra, que traz aqui todas as quintas-feiras a sua participação. Claro, a gente vai manter o anonimato na sua participação, como aconteceu hoje, a mãe de uma jovem que tem aí epilepsia.